Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje é Dia dos Pais, eu não poderia deixar passar em branco, né gente? Então eu venho aqui falar um pouquinho para o meu pai, né, homenagear ele. E antes de eu começar a contar a sua história, eu quero lhe desejar um feliz Dia dos Pais, que seu Dia dos Pais seja mais um dia abençoado, que venha muito, muito, muito. Obrigada por tudo, eu amo muito você. Eu amo muito você, assim, pelo cuidado que você tem por mim, pelo amor que você me dá. Eu quero lhe dar e eu devo lhe dar mais do que você me dá. Será que dá pra entender, né, gente? Bom, é aquela história, né? Quem tem pai nunca sabe, assim, como é não ter um pai. Então, muitas vezes aquelas pessoas que não têm um pai, muitas vezes vão tentar, tipo assim, dizer assim, ah, eu bebo, eu fumo, porque eu não tive carinho de pai, não tive um pai pra me crescer comigo e tudo mais. Só que meu pai também foi criado assim, sem pai, mas ele nunca bebeu, nunca fumou, nunca dançou, nunca cantou uma música do mundo. Então eu vou contar um pouquinho da história dele pra vocês, de como foi assim a infância dele e tudo mais. Quando a mãe dele engravidou, quando engravidou dele, a avó dele, né, que é a mãe da mãe dele, não aceitou a criança. Então queria até fazer um aborto e tudo mais, só que a mãe dele não, né? Primeiro filho, eu amo ele, então eu vou querer cuidar dele. E quando ele tava com 6 meses, a avó dele mandou a mãe dele fazer umas comprinhas e tudo mais. E ela foi, então deixou ele com a avó. E nesse tempo, nesse intervalo que a mãe foi, quando ela já veio, a avó tinha dado ele a outra pessoa. E a mãe dele, assim, ficou louca, sabe? Porque é o filho dela, né? Então ela ficou louca e a mãe dela nunca devolveu, nunca disse com quem tava e nunca devolveu a criança. Então ele cresceu com uma família que... E ele sofreu muito e com 8 anos ele já trabalhava, ele nunca teve um brinquedo, ele só apanhava, ele apanhava de cia de cavalo e depois a mulher pegava e fazia água com sal, sabe? Pegava água, colocava sal e jogava em cima e olha que a cia ela cortava mesmo, então acho que ardia bastante. Então nesse sofrimento ele passou muito a sofrer com essa família e foi quando um dia que ele olhou para o céu e disse assim: eu não tenho um pai, eu não tenho mãe e eu sofro muito, será que Deus existe? E fez aquela pergunta para si mesmo. E ele estava trabalhando e quando ele olhou para o céu, ele viu uma janela e ele viu Deus sentado assim no trono, mas não conseguiu enxergar sua face porque brilhava muito, mas aquela voz veio e disse assim: eu sou Deus. Então ali ele caiu ajoelhado e ele disse: agora eu sei que eu tenho um Deus e é a Ele que eu quero servir. Então, e Ele me protege, né? E hoje muito sofrimento, tudo. Aí ele teve um dia assim que ele chegou e parou e ele não aguentou mais, sabe? Apanhar, sofrer. E foi quando ele fugiu pra dentro de uma mata e ficou lá escondido por 3 dias e 3 noites. E depois ele dormiu em cima de uma pedra e debaixo dessa pedra tinha até uma cobra, mas como Deus estava protegendo ele, então essa cobra não fez nada com ele, era uma cobra muito venenosa. E ele saiu andando a caminho, sem destino, começou a andar, andar, andar e encontrou um homem. E esse homem reconheceu ele assim e achou ele parecido com uma pessoa que ele conhecia. Então foi quando ele pensou e fez assim: ah, acho que é o sobrinho de fulano. Então aí foi que identificou a tia dele. E ela veio buscar ele e ele foi morar com ela. Ele estava tão fraco, que quando ele tomou um copo de leite, ele desmaiou. Porque assim, 3 dias e 3 noites sem comer nada, então ele desmaiou da fraqueza que ele estava. Então ele continuou morando com a tia dele e depois essa família que buscar ele, né, dizendo que queria ele e tudo mais.
Só que a tia dele disse, não, daqui ele não sai, só se for por cima do meu cadáver. Mas, de todo jeito, o sofrimento dele ainda não parou aí, porque ele dormia na casa de uma tia, depois na casa de outra. E como o marido dessa tia que pegou ele logo no início, ele era alguma coisa assim do engenho, não tô lembrada exatamente. E ele viajava muito, sabe? Assim, se mudava muito de engenho em engenho, então foi assim, bem sofrido. E ele tinha que trabalhar. Se ele não trabalhasse, ele não comia. Então ele foi morar numa certa cidade e tinha uma igreja, só que não era tão perto, era 3 horas assim de caminhada mesmo, porque não tinha como se locomover com carro, ônibus ou nada disso, então eu ia de pé e era 3 horas até a igrejinha. E como a tia dele não era evangélica ainda no tempo, ela... Aí, muitas vezes, quando ele ia pra igreja, quando ele voltava à noite, ele tinha que dormir lá fora, lá na calçada, porque não deixavam ele entrar por ele ter ido pra igreja. E muitas vezes ele pensava assim, se eu tivesse ido pra festa, pra um forró, teriam deixado entrar, mas como eu fui servir ao Senhor, tudo, não deixaram, mas Deus estava no controle. E hoje essa tia dele é evangélica e é uma bênção. E foi quando ele, logo nisso assim, ele foi pra igreja, né, ele aceitou Jesus e tudo mais. E daí ele via, assim, tocadores lá, tocando violão, tudo, e ele se interessou por aquilo. Ele sempre foi uma pessoa esforçada em a querer aprender. Ele sempre foi, pega assim, as coisas rápido, ele sempre aprendeu as coisas rápido. Então foi quando ele trabalhando com muitos, ele conseguiu comprar um violãozinho assim de segunda mão, sabe? E foi que ele pediu a um irmão que é pra ajudar ele, a ensinar ele como ele poderia tocar e tudo mais. Foi que ele aprendeu a tocar e ele começou a tocar em conjunto. Até cantar ele cantou, gente. Então foi. Terminei a história toda, depois de muitos anos ele conseguiu reencontrar a mãe dele. Só que ela já estava senhora, sabe, de idade. Eu ainda consegui ver a minha avó, eu consegui abraçar ela. E, assim, um amor, sabe, o amor que ela sentia por ele. Era um amor muito forte, assim. Porque apesar dos anos, apesar de tudo que aconteceu, dela ter ficado doente e tudo mais, mas mesmo assim o amor dela não morreu. E ela amava muito ele, né? E morreu amando muito ele. Já faz 2 anos que ela faleceu, mas ela e ele, quando se viu, era sempre abraçado, um beijando o outro. Mas só que assim, ele sempre quis saber quem era o pai dele e não teve a oportunidade de saber, porque ele muitas vezes já perguntou a tia ou a mãe dele, mas ela sempre dizia, não, é melhor você não saber quem é e tudo mais. E muitas vezes chegava os dias dos pais, ele chorava porque... Chorar assim porque não tem um pai, sabe? E até hoje ele queria muito saber quem é o pai dele, só que ele não sabe quem é o pai dele. Então, ele cresceu dizendo que quando ele construísse uma família, quando ele tivesse os seus filhos, ele queria dar aquilo que ele não teve, tanto amor, carinho, atenção, como um brinquedo, como assim, sabe, uma vida assim boa que ele nunca teve. Então é isso que ele dá hoje, tanto a mim, tanto a meus irmãos. Ele dá muito amor, muito carinho, ele beija a gente, abraça, diz que ama. E eu também amo muito ele. Muitas vezes as pessoas chegam assim e olham assim, dizem assim, ele tem a cara de bravo, ele é muito bravo. Só que não, gente, ele é uma pessoa ótima, uma pessoa amável. Faz 25 anos de casado e, assim, é um amor, assim, desde criança eu sempre vejo ele, quando ele chega do trabalho ou até mesmo quando ele tá em casa, ele vai, abraça a minha mãe, diz que ama. É um amor tanto pela minha mãe, tanto pela família em geral. E ele diz que, assim, agradece a Deus todos os dias pela família que ele tem. Eu também sou muito grata pelo pai que eu tenho, pelo carinho que ele me dá. Então, pai, eu queria lhe agradecer muito por tudo. Obrigada mesmo, obrigada novamente, obrigada por tudo que o Senhor tem me dado, pelo esforço, por tudo, porque, assim, eu não sei nem como agradecer. Então, eu só queria dizer muito obrigada
por tudo, que eu amo muito o Senhor, sempre vou amar. E feliz Dia dos Pais para todos os pais do mundo, né? Então é isso, beijos, tchau!